Olá, tudo bem? Passando aí para passar essa aula para vocês de respiração terapêutica. É para você equilibrar o seu pensamento, para você equilibrar o seu corpo, porque nós somos seres orgânicos que funcionamos perfeitamente. A integração do cérebro, o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Quando nós estamos em depressão, ansiedade, estresse, o que acontece com o nosso organismo? O nosso cérebro, ele foi feito, projetado para defender o nosso corpo contra agressão física, agressão moral e contra a morte. Enfim, nós quando sofremos uma agressão por esses meios, seja tentativa de agressão física, tentativa de agressão moral ou tentativa de morte, alguma coisa que vai ferir a gente, que vai matar o nosso corpo, tirar a nossa vida, o nosso cérebro entra no sistema primitivo. Então ele aciona o nosso sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, no sistema simpático de luta ou fuga. Só que o nosso cérebro, ele prepara o nosso corpo com adrenalina e cortisol para que nós enfrentemos aquela situação de perigo e saiamos daquela situação de perigo para a gente viver a vida tranquila, em paz depois. Porque é um sistema de defesa natural do nosso corpo. Então, quando a gente sofre a ação de perigo, a gente está no sistema nervoso simpático. Então, a única coisa que aciona esse sistema simpático é a nossa respiração. Então, quando vem o perigo, nós começamos a respirar assim. Nosso coração acelera, as nossas veias dilatam, o sangue é bombeado para nossas pernas ou para os nossos braços, para os nossos nervos, como é que eu falo? Nosso nervo, nossos braços, nossos músculos. E aí a gente vai tomar a decisão na nossa consciência se a gente vai fugir ou lutar para a gente sair daquela ameaça. Então o nosso organismo, ele reúne todas as energias acumuladas e coloca nessas áreas do corpo. Só que o nosso cérebro, ele recebe menos oxigenação, porque a gente está respirando rápido e curto, assim, recebe menos oxigenação. Então o nosso pensamento, ele funciona somente para aquela hora ali, para a gente sair daquela situação. E os pensamentos a gente não raciocina direito. A gente raciocina só o mínimo, o básico, para a gente sair daquela situação. Quando a gente sai daquela situação, a gente volta à respiração normal. A gente passa a respirar mais profundo e lento, mais profundo e devagar. Então, outros hormônios, sem ser adrenalina e cortisol, tomam conta do nosso organismo e o nosso cérebro passa a oxigenar melhor. E aí, os nossos pensamentos voltam ao equilíbrio. E o pensamento voltando ao equilíbrio, nós tomamos a decisão melhor. Quando a gente sai desse sistema simpático, a gente passa para o sistema parasimpático. E a única coisa que regula esse sistema dentro de nós, dentro do nosso corpo, é a respiração, que nós temos controle consciente, é da respiração. Então, quando nós estamos passando um momento de estresse, o simpático é ativado. Quando a gente está tranquilo, em paz, o parasimpático fica ativado. Só que no nosso dia a dia, enquanto a gente está tudo que acontece no nosso dia a dia fica gravado na nossa memória. E o nosso cérebro, ele não entende se a gente está passando a situação agora ou se passou no passado. Ele responde aos nossos pensamentos ou aquilo que a gente está visualizando no momento, agora, no agora. Então, se você pega um pensamento do passado, de um trauma que você sofreu,
e pensa nele agora, com o seu pensamento traz agora, o seu cérebro vai trazer adrenalina e cortisol como se você estivesse naquele momento, agora. E aí você vai ficar estressado e você vai respirar irregular. É um sistema primitivo, desde que nós fomos criados, para a gente sobreviver. Então, assim, é um sistema natural. E aí, quando cessa a agressão, automaticamente a gente visualiza com nossos olhos e vê que não tem agressão ali, ou nosso pensamento a gente vê, não, agora eu estou em paz. Então, o sistema fica no sistema parasimpático e a gente respira normal. É o mesmo sistema que é ativado quando a gente vai dormir, que a gente fecha os olhos e aí a gente não pensa em mais nada terreno, mais nada afeta a gente naquele momento. E a gente fica em paz, respirando tranquilamente. A gente até sonha, não é isso? A gente viaja no sonho ali e tal, porque a gente está no sistema correto, no parasimpático. Então, quanto mais a gente ficar no sistema parasimpático durante o nosso dia a dia, não pensando muito nos problemas, não pensando muito em traumas passados, não pensando num futuro imprevisível, num futuro que nem aconteceu ainda, às vezes, o futuro que você está maquinando mal ali para você, ou para sua família, ou para alguém. Quando a gente mantém o nosso pensamento no mal, em qualquer coisa do mal, ou seja, até num programa de televisão, em coisas ruins, num filme, num noticiário ou na rede social, quando a gente mantém o nosso foco, a nossa atenção em coisas ruins, nós vamos ficar sob o efeito de adrenalina e cortisol no corpo. E essa adrenalina e cortisol vai acabando com o nosso corpo, com as nossas células, vai trazendo doenças, enfermidades mentais e físicas. Isso aí já é neurociência. Eu estou explicando para vocês. Então, quando vocês estiverem pensando ou sofrendo uma agressão física ou psicológica no momento, vocês vão estar respirando errado. Porque o seu sistema passou para esse sistema simpático. Então, para vocês ficarem equilibrados, independente de qualquer situação que esteja passando, vocês vão ter que respirar profundamente e devagar, assim, ó. Quanto mais assim vocês ficarem no dia a dia, mais vocês vão equilibrar os seus pensamentos. E aí vocês equilibram os pensamentos e os sentimentos têm que ser os melhores sentimentos possíveis. Pensa em Deus, pensa em Jesus, pensa em uma oração do Pai Nosso, pensa em qualquer coisa, mas tem que ser coisas boas, coisas agradáveis, que aí vai vir hormônios bons, a melatonina, acetilcolina, são hormônios da paz, do prazer, hormônios que você vai ficar mais tranquilo, entende? Equilibra o seu pensamento, os seus sentimentos e a sua respiração. Vocês podem fazer um exercício assim também, ó. Preenchendo o pulmão 80% e depois dá mais uma respiração e completa o pulmão. É um exercício natural, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, qualquer lugar que você tiver. Se você respirar da forma correta, você vai ficar equilibrado mentalmente e com o seu corpo cheio de hormônios do prazer, da paz, da tranquilidade, entende? Isso vai melhorar a sua qualidade de vida, seja você quem for, criança, adolescente, adulto. Nós funcionamos, nós somos seres orgânicos e nós funcionamos. É a respiração que mantém a nossa vida, é o oxigênio. Então isso é um sistema criado pelo Criador para a gente ficar bem. Só que se a gente não prestar atenção nisso e respirar da forma incorreta, rápido e pouco, e preencher o pulmão um pouco, nós vamos ficar sob efeito de estresse. Então procurem respirar o mais profundo possível e com essas técnicas que eu ensinei para vocês, vocês terão uma qualidade de vida melhor.
durante a vida de vocês, em qualquer situação que vocês tenham que tomar uma decisão. Se vocês tomarem uma decisão com efeito de adrenalina e cortisol no corpo, vocês vão tomar decisão incorreta, talvez, que vai repercutir a sua vida inteira. Entende? O mundo todo está assim sobre estresse por causa do nosso dia a dia. Nós temos trabalho, família, casa, estudo. Nós temos um monte de problema, cartão de crédito, às vezes desemprego, às vezes fome, às vezes sede, às vezes falta uma necessidade de alguma coisa. Então a gente está estressado o tempo todo. É programa de televisão, é música, tudo afeta o nosso psicológico, porque o nosso cérebro, ele não entende se você está sofrendo uma ação no passado, se você está sofrendo agora, ou se você está visualizando coisas ruins, coisas do mal, você está visualizando. Quando a gente fica nesse estado mental, a gente fica alterado com adrenalina e cortisol no corpo. Então a gente tem que equilibrar o pensamento, pensar coisas boas, perdoar as pessoas, não levar vingança para frente, não levar ódio, rancor. A gente tem que perdoar as pessoas. Por isso que Cristo certa vez disse que naquela oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, ele é muito importante para a nossa vida, para o nosso equilíbrio mental, perdoar as pessoas no nosso dia a dia, entende? Não ficar pensando aquele pensamento negativo contra uma pessoa, porque nós vivemos de relacionamentos um com o outro. E assim, desde quando nós nascemos. E se a gente ficar pensando mal contra as pessoas, pensando mal, a gente prejudica mais a gente mesmo, que vai ficar sob o efeito de adrenalina e cortisol no corpo, do que a pessoa. E aí, essa adrenalina e cortisol no corpo faz a gente fazer atrocidades, se vingar, matar, fazer, sabe, falar mal, ficar com raiva, com ódio das pessoas. E a gente guardando esses rancores, essas coisas ruins no nosso pensamento, a gente mesmo vai sofrer, vai dar doença no nosso corpo. A gente vai sofrer, a nossa célula sente o mal, porque o mal é adrenalina e cortisol no corpo constantemente, hormônios e outros hormônios que prejudicam o nosso corpo, e o nosso corpo vai só degradar, os pensamentos vai ser pensamentos ruins, não vai parar os pensamentos ruins, nosso cérebro vai trazer cada dia mais, cada hora mais, cada minuto mais, todos os pensamentos ruins que estão na nossa memória, e aí a gente vai se degradando até entrar em depressão, ansiedade, nervosismo, e aí a gente vai ficar nesse estado, e nenhum corpo orgânico consegue ficar, nenhum corpo humano orgânico consegue ficar o tempo todo com adrenalina e cortisol no corpo. Começa a dar problema psicológico, o nosso corpo sente, e aí a nossa vida vai até o buraco, até onde você toma decisões que você vai se arrepender, talvez até eternamente, entende? Então permaneçam com o seu corpo no sistema autônomo parasimpático, respirando profundamente, prestando atenção na respiração. Parem no seu dia a dia, o que você estiver fazendo, às vezes, respire no trânsito, respire mais profundo que você puder, se concentre na sua respiração. Quando você estiver em casa, se concentre na respiração, no trabalho, em qualquer lugar. Quando você for dormir, se concentre na sua respiração, feche seus olhos e se concentre. Porque quando a gente visualiza as coisas que desagradam, e o nosso cérebro ele não entende que você está sofrendo ou não, aquela ação ali. Filmes, novelas, tudo influencia o nosso cérebro. E é por isso que as pessoas ficam estressadas hoje em dia, entram em depressão, porque só ficam pensando mal dentro de si. Isso é bíblico. Na Bíblia tem vários versículos falando sobre a gente equilibrar o pensamento, equilibrar a mente, levar a mente à obediência de Cristo, levar a mente às coisas boas, entende? Porque aí a gente vai mudar a nossa estrutura biológica, nossa estrutura física,
com os hormônios que tem dentro da gente. Isso se chama autoconhecimento. E aí eu tive que estudar para me aprender isso, para ensinar isso para as pessoas. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Pratiquem essa respiração. No seu dia a dia, em qualquer lugar, que a sua vida vai ser outra, entende? Na escola, no trabalho, em casa, em qualquer ambiente pode ser praticada essa técnica de respiração. E tem outra técnica também que vai equilibrar o seu cérebro. Você faz assim, ó, respira por um lado de uma narina e solta por outro lado. E aí depois você respira pelo outro e solta pelo outro. Isso vai equilibrar o seu cérebro para você ficar com os pensamentos equilibrados. E aí você vai raciocinar melhor, vai desenvolver melhor no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola. O seu cérebro vai ficar melhor, melhor oxigenado, as duas partes do seu cérebro, de raciocínio, de lógica. O córtex frontal vai ficar mais equilibrado e você vai ter uma qualidade de vida melhor, entende? E aí faça esses 3 exercícios, né? Um é o normal que a gente faz, que é respirar profundamente e lentamente, com os olhos fechados ou abertos, dependendo do ambiente que você estiver. Lógico que se você estiver dirigindo, você não vai fazer com os olhos fechados. Você vai fazer com os olhos fechados quando você estiver na sua casa, sentado, tranquilo, num sofá, na cama, deitado na cama, que seja. Você vai fazer com os olhos fechados, que é melhor a experiência. E quando você estiver na rua, você faz com os olhos abertos mesmo, mas prestando atenção na sua respiração. Então você vai respirar essa forma normal. Você vai respirar com as narinas, uma fechada e outra, igual foi falado anteriormente. E você pode fazer essa outra respiração, que é essa outra técnica, que é respirar de duas em sequência, preenchendo o pulmão 80% e acabando de preencher ele, tem essa técnica. E também tem uma outra técnica, que é você, enquanto você está respirando, você puxa a respiração contando até 4. No seu pensamento você vai contar até 4. Aí você prende a respiração com seu abdômen, você prende e conta até 7. E depois você solta a respiração pela boca, contando até 8, no seu pensamento. E aí, como o seu pensamento vai estar ocupado, você contando, que a gente faz isso a todo instante, conversamos com nós mesmos, conversamos com Deus, conversamos nos nossos pensamentos, ou imaginamos que estamos conversando com alguém, ou alguma situação que a gente passou no nosso dia a dia. Então, quanto mais o pensamento ficar equilibrado, melhor. Se for pensamentos negativos, uma discussão, alguma coisa, a gente tem que mudar o pensamento para coisas boas. E aí os hormônios do bem vai ficar dentro da gente, porque o nosso cérebro vai estar equilibrado. Mas se ficarmos constantemente pensando coisas negativas, os hormônios do estresse, adrenalina e cortisol vai estar no nosso corpo. Então tem esse outro exercício aí. Você inspira contando até 4, prende a respiração, conta até 7 e expira contando até 8. E isso aí você pode fazer enquanto o seu organismo pedir, entende? Aí você que vai saber o tanto que você pode prender, o quanto que você pode soltar. Você cria a sua técnica de respiração. O importante é você ficar respirando no sistema nervoso autônomo parasimpático a maioria do seu dia. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí e que você tenha uma qualidade de vida saudável. E isso aí que sirva para você que está vendo, né, ouvindo o resto da sua vida.
porque a sua qualidade de vida vai ser de acordo com aquilo que o Criador quer que seja. Bacana? Espalhe esse vídeo para quem você vê que está passando momentos de depressão, ansiedade, nervosismo. Pratique isso no seu dia a dia, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Tá joia? Grande abraço, espero ter ajudado. Se você praticou e aprendeu e sentiu a paz interior dentro de você, causado pelos hormônios da paz ali, compartilha com pessoas que têm sofrido com estresse, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, do medo. Tudo isso vem do nosso cérebro, que está mantendo a gente nesse estado de luta ou fuga constantemente. E isso aí tem matado vidas, tem feito as pessoas fazer atrocidades, e isso é desde o início da humanidade, que as pessoas estão ficando nesse estado. E quanto mais as tecnologias aumentam, mais as pessoas vão estar estressadas, cansadas, não vão dormir direito, porque o sono ele revigora o nosso corpo, o nosso organismo, porque a respiração ajuda o nosso corpo a voltar ao equilíbrio. Por isso que a gente dorme à noite tranquilo, a gente está em paz, a gente está dormindo, a gente sonha, a gente, fica nesse estado. E aí as pessoas têm dormido cada vez menos por causa da tecnologia, por causa dos problemas do dia a dia e tal. E o sono é importante, regular o sono, fazer atividade física. É bom porque hormônios do prazer, do bem-estar vão estar dentro de vocês, e regular a alimentação, parar de comer besteira, parar de degradar o corpo, porque o corpo ele tem que ser respeitado também, ele tem que ter um limite. Então a gente tem que equilibrar o nosso pensamento e não deixar o pensamento de, por exemplo, comer demais, comer excessivamente, dominar a nossa vida. Porque senão o nosso corpo vai sentir também, vai ficar constantemente estressado, porque o nosso intestino, ele é como se fosse um segundo cérebro. E se ele tiver o tempo todo em atividade, comer fora de hora, comer antes de dormir, se ele ficar o tempo todo se enchendo, trabalhando, nós vamos ficar desequilibrados também, entende? Então a gente tem que olhar a respiração, controlar a respiração o tempo todo e se alimentar bem, fazer exercício físico, dormir bem, no mínimo 8 horas por dia. E aí a vida da pessoa começa a mudar. Começa a mudar. Daqui a pouco ela sai do estado que ela estava de doença e passa a ser até curada, assim como eu fui curado, e hoje eu estou bem, passando para vocês, tentando ajudar o maior número de pessoas possível. Espero ter te ajudado. Espalhe esse vídeo para as pessoas aí e sejam felizes aí, em paz. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Abraço.